Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso episódio especial de Físico-Química. Meu nome é Rafael Pereira e hoje vamos discutir um tema bastante relevante: a síntese e caracterização de monoacilgliceróis a partir da glicerólise de ésteres etílicos derivados de óleo de linhaça, utilizando processos sustentáveis. Vamos falar sobre um artigo que explora a produção de MAGs, compostos importantes para a indústria. Utilizando métodos ecológicos, ao longo deste episódio, vamos conectar esse processo com conceitos de físico-química, mostrando como esses tópicos se entrelaçam. O que são monoacilgliceróis? Os MAGs são compostos em que uma molécula de glicerol se liga a um ácido graxo. Eles são amplamente usados em indústrias alimentícias e cosméticos, devido às suas propriedades emulsificantes. Além disso, são considerados melhores para o corpo em comparação aos triglicerídeos, que possuem três ácidos graxos, e podem ter efeitos menos benéficos na digestão e metabolismo. Neste estudo, os MAGs foram sintetizados por glicerólise de ésteres etílicos, um processo em que ésteres são transformados em componentes menores através de reações químicas com glicerol. Esse processo é guiado por princípios termodinâmicos e cinéticos que estudamos em fisicoquímica, como a formação de produtos em reações de transesterificação e glicerólise, ambos processos de troca de grupos funcionais em moléculas. Explicação da metodologia do artigo. Processo de transferificação. O artigo descreve uma transesterificação ácida e básica, em que o óleo de linhaça é convertido em biodiesel, ésteres etílicos, utilizando etanol e NaOH como catalisador. Esse processo ocorre em duas etapas, com 97% de rendimento na produção de biodiesel. A primeira fase é a reação do óleo com etanol para formar ésteres, enquanto a segunda fase é a reação de glicerólise, onde os ésteres reagem com glicerol para formar MAG. Ambas as reações são influenciadas por condições termodinâmicas e cinéticas. A glicerólise foi conduzida a 130 graus com 5% de NaOH durante 12 horas. Essas condições foram otimizadas em um reator fechado, que exige um controle cuidadoso da pressão e temperatura. O estudo usou técnicas como espectroscopia IR e cromatografia gasosa para caracterizar os produtos da reação. Isso nos conecta a métodos de caracterização física e química, essenciais para determinar a composição e a estrutura molecular dos compostos formados. Aplicação e conexão com físico-química, potencial químico e equilíbrio. Durante o processo de glicerólise, a remoção contínua do glicerol perturba o equilíbrio da reação. O glicerol, sendo um subproduto, precisa ser extraído para que o sistema continue se movendo em direção à formação dos monoacilgliceróis. Como o glicerol é extraído? Ele é retirado durante o processo através de separação líquida, utilizando uma técnica que aproveita as diferentes polaridades dos compostos. Termodinâmica e cinética química. A eficiência da reação depende da energia fornecida e do uso adequado do catalisador, controlando a velocidade da reação e o rendimento do produto. Aqui o estudo demonstrou como o uso de condições otimizadas levou a um rendimento de 76% de MAG. Misturas binárias e diagramas de fase. Durante a glicerólise, o biodiesel e o glicerol formam uma mistura binária que pode ser analisada através de diagramas de fase. Isso é crucial para entender como as fases líquida se separam durante a reação. Diagrama líquido-líquido. Esse tipo de diagrama pode ser usado para prever a miscibilidade entre os diferentes componentes, uma ferramenta poderosa em fisicoquímica para visualizar como os produtos da reação se separam ao longo do processo. Aqui está o diagrama líquido-líquido de um sistema binário hipotético.
representando as curvas de solubilidade de dois líquidos parcialmente miscíveis. A área sombreada entre as curvas indica a região onde ocorre a separação de fases, ou seja, onde o sistema se divide em duas fases líquidas distintas. Processos ecológicos e sustentáveis. O artigo se alinha com a tendência de processos verdes, onde se busca minimizar o impacto ambiental ao utilizar catalisadores e reagentes sustentáveis. Bom, hoje exploramos como a síntese de Maggs se relaciona com princípios de físico-química, envolvendo equilíbrio químico, cinética, uso de diagramas de fase e sustentabilidade. Além disso, mostramos como a remoção do glicerol e o uso de catalisadores impactam o equilíbrio da reação. Este estudo destaca como os conceitos de físico-química são aplicados na pesquisa moderna, contribuindo para o desenvolvimento de processos mais sustentáveis e eficientes. Aqui está o artigo utilizado para este podcast, juntamente com o seu DOI. Obrigado por acompanharem neste episódio. Espero que tenham compreendido como a físico-química está presente em processos inovadores. Até a próxima!